Ajuda a gente a ser pessoas melhores, ajuda a gente a ser mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Ajuda a gente a colocar os nossos olhos naquilo que realmente importa. Pai, em nome de Jesus, nos leva até o nosso propósito, Senhor. Nós nascemos para te adorar, Senhor, para ter comunhão contigo, Senhor Jesus. Oh Pai, nessa noite queremos rasgar o nosso coração, a nossa adoração seja incenso, Pai. Que nós possamos nessa noite ser incensários para a Tua glória. Que a fumaça da adoração possa sair nesse lugar, possa verter nesse lugar. Que nós possamos produzir essa fumaça, Senhor Jesus. Nós queremos preparar a Tua presença, Senhor. Nós aqui em cima como ministros queremos ajudar a igreja a Te adorar, ajudar a noiva a Te adorar, Senhor Jesus. Pai, como um corpo, Jesus, nós queremos entregar a Ti a nossa adoração, Senhor. Ministrar a Ti nessa noite, Senhor. Com toda a nossa vontade, com o nosso coração voltado para Ti, Senhor Jesus. Não deixa o nosso coração disperso, não deixa a nossa mente dispersa, Senhor. Abençoa a nossa equipe, Senhor, que nós possamos ser ferramentas nessa noite de adoração, que nós possamos ser incensários nessa noite, Senhor. Que nós possamos ser ajudadores da Tua glória nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É a Tua graça que nós precisamos, Senhor, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti, Senhor. Somente a Tua graça, somente o Teu amor nos recebe, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo e não há outro igual a Ti, Senhor Jesus. Santo Espírito, vindo aqui, vem inundar. Santo Espírito, Santo Espírito, bem-vinda, vem inundar e encher os nossos corações. Sermos inundados. Santo, Santo.
encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, por tua glória, oh Jesus, por tua glória, Senhor, por tua glória, por tua glória, Senhor, por tua glória. Vamos provar, vamos provar, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real, Santo. Vamos provar a tu. Começa a aumentar a tua voz. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Dê uma salva de palmas pro Senhor. Veja-me com a tua glória. Veja-me com a tua glória. Tu és santo, tu és adorado, Jesus. Oh, Pai. Pode ser essa. Pode ser essa, pode ser. Todos reunidos no mesmo lugar
aqui estamos, Senhor Jesus. Todos desejando Sua presença, todos reunidos, no mesmo lugar, como um corpo, como uma noiva. Todos desejando Sua presença, ouvindo o som, que vem do céu. Ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando Tua presença, ouvindo o som, ouvindo o som que vem do céu. Ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza, batiza no Senhor. Vento impetuoso, vem Senhor, vem Senhor, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Oh, Santo Deus, Santo. Um só coração, uma. Nós somos um só, Pai. Um só corpo, uma noiva. Um só coração, um só coração, uma só voz, uma canção. Um
só coração, um só coração, uma canção, uma canção. Vento impetuoso das línguas de fogo, batizando. Vento impetuoso das línguas de fogo, batizando-nos, batizando. Vento impetuoso das línguas de fogo, batizando, batizando-nos. Vento impetuoso das línguas de fogo, batizando. Um só coração, um só corpo. Nós somos isso, nós somos um corpo, e o cabeça é o Senhor, Pai. O Senhor é o nosso cabeça, Pai. O Senhor é quem rege tudo, Senhor. O Senhor é quem comanda tudo, Pai. Toda glória, toda honra seja dada a Ti, Senhor. Oh, Senhor Santo, um só coração, uma só voz, mais uma vez, um só coração, um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batizando, batizando-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batizando-nos, batizando-nos. Santo Tu és, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és santo. Tu és santo, 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 santo. De dentro pra fora, vem queimar em mim Tua face. Queremos ver Tua presença. Queremos ter a Tua face. Queremos ver Tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. A Tua face, a Tua face. Queremos ver Tua presença. Queremos ter a Tua face.
Queremos ver tua presença, queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija a noiva, Senhor, com tua glória. Vem e toca na tua noiva. Ei, Santo. Vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Yeah, yeah. Até me consumir. Yeah, yeah. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, baracere, bacere, sere, bacere, baracere, bacere, carabas, xere, bacere, sere, bacere, carabas, xere, bacere. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Oh Pai, vem, Senhor Jesus. Oh Pai, tira todas as minhas amarguras, Pai. Oh Senhor, tira todo o sentimento mal em mim, Senhor. Toda raiz de amargura tira de dentro de mim, Senhor. Toda falta de perdão tira de dentro de mim, Senhor Jesus. Oh Senhor, faça de mim uma pessoa melhor, Pai. Oh Senhor, faça de mim uma pessoa mais parecida contigo, Senhor. Faz da igreja, faz da noiva, Senhor, uma noiva limpa, uma noiva branca, Senhor, vestida, Senhor Deus Pai, sem mácula, sem ruga, te aguardando, te esperando, Senhor. Oh, Senhor, vem queimar, Jesus. Vem queimar toda a dependência emocional. Vem, Senhor, passa com teu vento. Queima toda a dependência emocional. Queima toda a depressão, Senhor. Oh, Senhor.
Queima todo desânimo, Senhor Jesus. Vem tirar, Senhor. Vem nos transformar de dentro para fora, Senhor. Vem e nos consome com a Tua glória, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Estamos dispostos, Senhor. Estamos abertos a Ti, Senhor. Nós rasgamos o nosso coração a Ti, Senhor Jesus. De dentro pra fora, vem queimar em mim, vem sarar meu coração. Até me vem e beija-me com Tua glória. Vem, nos toca, Senhor. Com Tua glória, vem e beija. Nós queremos o Teu toque. Nós precisamos do Teu toque. Vem e beija-me. Vem e beija-me. Vem e beija-me com Tua glória. Vem e beija-me com Tua. Vem e beija-me. Vem e beija-me com Tua glória. Vem e beija-me com Tua. Deixa o Teu rio. Deixa o Teu rio fluir. Deixa o Teu vento soprar. Deixa o Teu fogo queimar até me consumir. Deixa o Teu rio fluir. Deixa o Teu vento soprar. Deixa o Teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. De dentro pra fora. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és o nosso Rei, nosso adorado, Senhor Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Obrigado por esses momentos, por poder erguer a nossa voz em adoração a Ti, Senhor. Erguer a nossa voz em petição a Ti. Erguer a nossa voz em adoração, em reconhecimento de quem Tu és, Senhor Jesus. Revela o Teu coração a cada dia mais para nós, Senhor. Revela a pessoa de Jesus em nós, Senhor. Pai, Tu és adorado, Senhor. E não há outro igual a Ti. Aquele que era, que é e há de vir. Não há outro igual a Ti, Jesus. Não há outro igual a Ti.
aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Santo, Santo, teu nome é santo. Tu és santo, tu és santo, e não há outro igual a ti. Sarabashirikaramas, Sheribashirikaramas. É tudo pra ti, Senhor. É tudo por ti. É tudo pra ti. É tudo por ti, Jesus. Queridos, continue nessa adoração. Continue adorando a Ele. Traga o teu dízimo, traga a tua oferta, fica à vontade. Continue adorando a Ele. É tudo por ti, Senhor. É tudo pra ti. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Teu nome é santo, teu nome é santo. Tu és separado, tu és separado. Teu nome é santo. A noiva te adora. A noiva tem azeite. A noiva tem azeite. A noiva tem azeite. A noiva te adora. A noiva reconhece teu amor, o teu amor, teu amor, teu amor. Amém, queridos. Senta aí você um pouquinho, as crianças. Vontade de continuar, mas nós temos uma apóstola abençoada que vai nos abençoar. Vem cá. A mais linda de todas. O velhinho dela tá com saudade, tadinho. De quantos anos, pastor, as crianças? 4 a 11. Estou vendo um monte de 4.
Estenda sua mão para cá, vamos abençoá-las. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso de adoração. Eu sei que o Senhor está nesse lugar, eu sei que a Tua presença é real, Pai. Abençoamos as nossas crianças, o culto delas, os profs, que a Tua glória continue ali, Pai. Da mesma forma, aqui conosco, pela internet, onde essa palavra chegar, Senhor, que a Tua unção, que o poder do Espírito, que a Tua presença vá junto, Pai. E nós como igreja queremos abençoar a vida da apóstola Márcia, que ela seja boca do Senhor, autoridade do Senhor sobre nós, e que tudo aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, Pai, que seja transmitido, revelado, através da boca dela, por intermédio do Teu Espírito Santo. Nós abençoamos, Pai, a vida da pastora em nome de Jesus. Amém. Tem uma aguinha aqui, pessoal, já pertinho, tá? Cuidado com o pedaço atrás, tá? Obrigado, querido. A paz do Senhor, amados. Igreja linda, né? Ó, povo lindo, abençoado, povo chique, povo amado. Amém? Estou feliz de estar aqui. Nós estamos aqui um tempo precioso com a família, os 3 filhos. Olha, as noras, tem até um filho espiritual lá, um filho que é o 4º filho, ele diz, né? O pastor Minúcio. Os netos. Olha lá, e as netas, que delícia que ter neto. Ontem foi dia do vovô e da vovó. Quem é vovô e vovó faz assim. Parabéns para vocês, viu? No dia de ontem e hoje e sempre. Amém? Tenho aqui, quantos minutos, pastor? Meu Deus. Meu Deus, glória a Deus. Queridos, eu estava orando, pedindo a Deus, trouxe até um cartãozinho aqui, alguns, né, para Sou Mulher. Lá nós fizemos a rede de mulheres, Sou Mulher, Vaso de Honra. E eu perguntei para o Senhor, né, o que o Senhor queria que eu falasse para a igreja. E Deus me deu uma palavra que eu gostaria que entrasse no teu coração e que o Senhor usasse a minha vida, em nome de Jesus. E o pastor Murindo, ainda na hora da oração, ele falou assim: Senhor, que o Senhor se revele, né? Como foi a oração? Que o Senhor traga a revelação para a tua serva, para a tua filha. E a palavra é essa, queridos, revelação de Deus. Amém? A revelação de Deus. E eu quero dizer para vocês que nós estamos num tempo muito bonito, um tempo que nós estamos vivendo, a Igreja de Cristo. Nós não tínhamos isso antigamente, mas hoje nós vivemos um tempo que é apostólico. É um tempo que as igrejas, elas manifestaram a unção apostólica. Deus colocou uma unção especial. Muitos apóstolos foram reconhecidos e a igreja hoje caminha na unção apostólica. E essa unção tem sido espalhada. E nós, como igreja mesmo, que somos igreja apostólica, nós temos ido por diversos lugares. Deus tem colocado assim o mundo todo para a gente alcançar. E cremos num grande avivamento. Amém? E estamos preparando então essa igreja apostólica para alcançar até os confins do mundo. Amém? Você faz parte disso. Fala, eu faço parte disso. Em nome de Jesus. Mas nós estamos também num tempo profético. E esse tempo profético é um tempo de revelação. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, esse tempo profético de revelação. Talvez por muito tempo a gente não tenha olhado para essa parte profética. E hoje a gente tem visto, eu acompanho vocês aqui, acompanho as nossas igrejas todas que nós temos, e eu vejo às vezes os profetas que chegam aqui e se revelam, né? O último
que veio aqui, bom, não sei se é o último, mas eu vi uma profecia falada para Luciana, né? Falou Luciana, falou outros nomes aqui. Quem que recebeu já uma palavra profética assim, de profetas? Levanta a mão aí para mim. Amém, glória a Deus. Então, nós já recebemos. A primeira vez que eu recebi uma palavra profética, a primeira não, mas foi quando me marcou muito, foi há 31 anos atrás, quando nós queríamos mudar de cidade. E o profeta lá da frente do púlpito, ele olhou para mim e falou: a senhora que está aí orando, a senhora quer mudar de cidade? Nós já íamos mudar, já estava tudo preparado. E ele disse: esta porta está fechada para a senhora, é aqui que Deus quer abençoá-la. E nós obedecemos a voz de Deus, a revelação de Deus, e nós não fomos embora de Barretos. E nós deveríamos ter ido embora, mas nós não fomos por uma revelação profética. Isso mudou a nossa vida. Esses dias, assim como os profetas vieram aqui, também nós temos recebido profetas lá na nossa terra. O profeta olhou para mim há um mês atrás. E ele disse para mim assim, ele olhou para mim e falou assim: apóstola, Maria de Lourdes te abençoou do ventre. Meu Deus, falou o nome da minha mãe que morreu faz 5 anos. Eu olhei para o homem, falei: Jesus da glória. Dá um nó na tua garganta, não dá? Quando você vê uma coisa assim, falando, né? Maria de Lourdes, tua mãe, te ungiu num ventre, te abençoou para que toda a tua geração seja abençoada. E eu falei: meu Deus do céu. E essa revelação, queridos, que eu queria, nesse dia, discorrer um pouquinho para que Deus falasse conosco sobre isso daí. É muito importante a gente receber revelações de profetas como nós recebemos. Mas é muito importante que nós recebamos a revelação direta de Deus. Cada um de nós podemos receber. E essa revelação é algo oculto, é alguma coisa que vem para o nosso coração, o revelar é discorrer, né? Alguma coisa que está ali, às vezes oculta e que vai ser falado. Isso daí vai trazer para a nossa vida muito especial, às vezes uma mudança muito importante. E essa revelação de Deus é tão importante na nossa vida, porque a gente tem que entender que Deus é vivo, Deus é real, Deus fala com a gente, Deus ouve a gente, e Deus vê tudo, nada fica oculto a Ele. Quando você sabe essa verdade, de que Deus é Deus, você vai começar a buscar Ele. Você vai começar a buscar mais, a pedir para Ele, a perguntar para Ele. Nós temos que perguntar tudo. Nós temos que ser uma pessoa que vai entender o reino espiritual. Essa manhã eu fiz uma pergunta para Deus. Normalmente eu levanto, eu acordo, eu olho, eu tampo meu relógio, né? Eu abro o relógio, olho o relógio, 2h22, 3h33, 4h44, hoje foi 5h55, comum. Um dia eu perguntei para Deus assim: mas por que está acontecendo isso comigo? Aí Ele simplesmente falou: para você me glorificar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu falei: então a hora que eu faço isso aí, veja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te amo, te louvo, te adoro. Aí eu começo a glorificar a Deus. Acho que Ele estava com saudade de mim. Não é gostoso saber que Deus tem saudade da gente? E a gente tem saudade de Deus? A gente tem essa vontade? Agora, Deus é tão maravilhoso. Lá em Êxodo 3:7, Ele sabe o que Ele fala para Moisés? Ouvi
o clamor do meu povo. Sabe o que é lá no Egito, aquele povo sofrendo, trabalhando, e precisaria de um libertador? E Deus fala: ouvi o clamor do meu povo. E Ele manda um libertador, que foi Moisés, para libertar o povo do Egito. Agora, você acha que Deus não ouve você? Não ouve o clamor do Brasil nessa fase tão difícil que nós estamos vivendo? Você acha que Deus não ouve o clamor de uma cidade? O clamor de uma família que precisa de uma resposta, precisa de alguma coisa? Então nós precisamos entender que Deus é vivo, é real. Ele vai ouvir, vai atender. O texto de Ezequias está lá em 2 Reis 20, 15. Ezequias ficou doente. Aí veio o profeta, fala para ele que ele ia morrer, arrumar a casa, que você vai partir. E ele chora. E ele fala com o Senhor. E ele clama. E aí o profeta vai embora. Deus fala: volta. E o profeta fala: olha, Deus, olha lá, ouviu o seu choro. Pensa bem, às vezes você chora na presença de Deus, Ele está ouvindo. Ele está vendo tudo. Vi as suas lágrimas. Olha só como que Deus é. Então Ele vê todas as nossas vontades, todas as nossas características, todo o nosso ser, tudo. E Ele volta, manda o profeta falar: vai lá, Ezequias vai ser curado, e eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Cura. Quantas vezes a gente pede por cura, não é mesmo? Pessoas da família, nós mesmos, estamos precisando: Senhor, nos cura. E Deus tem um propósito na nossa vida, Ele quer nos curar, Ele quer nos livrar, Ele quer curar. Clame, peça, Deus se revela, Ele se revela de todas as formas. Foi interessante que nós estávamos em Marília um mês atrás, nem isso, faz um pouco, e o pastor lá, presidente de lá, daquele povo, ele simplesmente falou assim: eu tive um câncer com 40 anos, ele disse, e o câncer ia me matar. Os médicos todos falaram para ele que ele ia morrer. E ele falou ao Senhor: Senhor, ele fez um propósito com o Senhor: Senhor, me cure, porque eu vou entrar com tudo para trabalhar na tua obra, e eu quero fazer muito para o Senhor, me cure. E o Senhor me dê mais, não sei quantos anos que ele pediu, como Ezequias, 15 anos, 20 anos, não sei quanto que ele pediu. Para mim foram uns 20 anos, não sei. Mas ele falou que Deus curou ele. Glória a Deus! E ele tem uma igreja maravilhosa, uma igreja, muitos pastores, o trabalho dele é um trabalho maravilhoso, os filhos deles, pastores, muito lindo o trabalho deles, trabalham em célula. E lá, no dia que nós estávamos, ele deu um testemunho. Ele falou assim: eu estava orando como uma pessoa, e Deus falou para a pessoa assim: diga a ele que eu vou trazer mais anos na longevidade dele, vou dar mais anos do que ele pediu. Então, ele estava acabando, ele disse: já estava acabando o tempo. Se ele tivesse 40, ele pediu mais 20, estava com 60, não sei quanto que ele estava, uns 60 anos, né, parece. E Deus falou: por causa da obra. Olha que tremendo. Deus estava vendo o fluir do trabalho dele. Então, amados, o que nós temos que ver agora é o seguinte: a revelação de Deus tem que ser muito importante na nossa vida, e deve ser. Sabe por quê? O tempo está muito difícil. E na Bíblia mesmo fala que Deus tem que abreviar o tempo para ver se a gente aguenta, porque vão ficar dias difíceis.
E nós temos que viver na revelação de Deus. Nós temos que buscar essa revelação, porque o mundo espiritual, ele é muito vasto. E a gente tem que entender que existem ciladas do diabo. Por exemplo, lá em Barretos, ficamos sabendo hoje, nós marcamos a Marcha para Jesus, dia 2 de setembro agora. Hoje saiu que vai ter a Marcha dos Gays, dia 3 de setembro, lá em Barretos. E nunca teve, é a primeira vez que vai ter. Então, o que você acha que o inimigo quer fazer? Ele quer bagunçar. De primeiro, você nem ouvia muitas coisas do inimigo. Hoje, por exemplo, nós fazemos Marcha para Jesus, em várias cidades. Sabe o que eles vão fazer? Marcha para os Exus. Exus, demônios. Pensa um mundo espiritual tão preocupante que a gente tem que orar mais, a gente tem que buscar a revelação. E hoje, o que acontece? Não existe esse negócio de você ser crente meia boca. Um crente assim, um cristão assim, você tem que ser mesmo, firme, fiel. Você tem que ser uma pessoa firme na palavra de Deus, de oração, de vigília, de jejum, de vir à igreja, ter um ministério, trabalhar. Porque você viu, lá com o pastor Domingos, eu vou te curar por causa do ministério, do trabalho. Isso é uma coisa tremenda, porque Deus está vendo tudo. Deus vê os mínimos detalhes. Agora, a gente tem que entender, 2 Coríntios 2,11, fala que nós devemos, para que Satanás não alcance nenhuma vantagem sobre nós, então nós temos que ficar esperto em tudo. E ouvir aquilo que Deus fala, porque aquilo que o inimigo fala, está muito explícito. Você vê filmes, você vê internet, você vê aquilo que tem passado, até eu não sei nem o que aconteceu aí, nem vi o negócio, mas o grupo da rede de crianças lá de Barretos, eles colocaram lá, não deixar os filhos assistir a Barbie. Barbie é um filme, parece que saiu agora, nem sei de nada, mas deve ter alguma coisa preocupante ali, no filme. Eu nem sei o que é, mas o pessoal da rede já está alertando os pais. E dessa forma a gente tem que entender, para que o inimigo não tire proveito da nossa família. A gente tem que ficar esperto. Então, a revelação de Deus é tão importante para a gente, que você vai ter que agora trabalhar isso no teu coração. Nós temos que trabalhar. Como que Deus se revela a nós? Aí, como que eu vou procurar essa revelação? Eu não sei aqui se todos testificam no seu espírito que são filhos de Deus. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é ser filho de Deus, para Deus se revelar a você, para Deus chegar em você. E ser filho de Deus é você entregar a tua vida. Esses dias eu fui atender uma pessoa daqui. Eu estava atendendo. Perguntei para a pessoa, você é convertida? Ela falou, não. Falei, não. Como não? Como não? Não é convertido? Não. Aí eu fui explicar o que é a conversão. Você aceitar Jesus no teu coração, você crer que Ele morreu, ressuscitou, entregar a sua vida, receber o Espírito Santo. O momento que você recebe o Espírito Santo, é Ele que vai revelar para você. Deus se revela de várias formas, mas a maior parte é a revelação pelo Espírito Santo de Deus em você. Então a pessoa tem que ter essa convicção de que é filho de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então você tem que ter essa convicção. Se você não tem ainda, eu vou te pedir para vir orar com o pessoal. Você chama aqui o pessoal, né Murilo? Depois do culto, não sei se é só de domingo. Mas orar e pedir para Deus. Outra coisa que Deus revela a gente é na palavra. A maior revelação de Deus
É palavra, você vai lendo a palavra de Deus, é Deus falando com você. O tempo todo é Deus falando com você. Põe para mim Salmo 119, 130. Está lá, ó. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra de Deus é a que tem que estar no nosso coração, porque ela que vai esclarecer tudo. Nós não podemos ficar ignorantes da palavra de Deus. E tem gente que não lê a palavra, não busca, mas é ela que esclarece. Então a palavra de Deus é uma maneira de Deus se revelar a gente aí. Agora, a revelação que Deus dá para cada cristão, para cada filho dele, é mediante a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, é aquele que está com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós e trabalhando no nosso coração. É Ele que nos dá discernimento quando estamos fazendo as coisas erradas, quando o pecado vem e aquilo não traz paz. É Ele que traz discernimento para você, para mim, de espíritos imundos que vêm, e você sabe que a pessoa às vezes está com um espírito imundo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha dentro da gente. É ele que traz a revelação interna, no íntimo da gente. Agora, 1 Coríntios 2:12. Olha que texto mais importante. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha bem, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Esse Espírito aqui, para eles puseram tudo letra maiúscula, né? Mas quando a gente vê na Bíblia, é um Espírito letra minúscula. E sim o Espírito que vem de Deus. Então nós recebemos esse Espírito que vem de Deus. E esse Espírito é tão importante na nossa vida que vai fazer toda a diferença. Coloca Deuteronômio 29, 29. Olha como que a Bíblia nos mostra coisas tão importantes. Olha só. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Amém? Tem coisa que Deus ainda não falou conosco. Deus, Ele é vivo, Ele vai falando à medida que nós precisamos ouvir. Você já imaginou se dentro da tua vida Deus falasse tudo o que quer acontecer? Ó, você vai viver assim, vai casar assim, vai morrer com tantos anos, vai fazer isso. Pensa bem, difícil, não é? Mas Deus, Ele vai explicando, falando conosco, nos revelando as coisas grandes e ocultas. Agora, nós precisamos prestar atenção nessas revelações e sempre declararmos que Deus é que revela. Se você lembrar da história de Daniel, quando Nabucodonosor teve aquele sonho lá e ele queria matar todos os sábios, porque ninguém conseguiu decifrar o que ele sonhou, ele queria que tivesse por uma revelação. Aí ele falou que ia matar todos. Daniel falou, não, peraí. Foi lá e falou, espera um pouco que eu vou pedir para Deus me revelar. E conversou com os amigos dele. Vamos pedir, aí o texto está, pedir misericórdia. Misericórdia a Deus para Deus revelar. É um texto que vem, Daniel 2, olha lá. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Quantos mistérios? Quantos mistérios às vezes nós deparamos? Talvez você já tenha deparado com mistérios
na tua casa, na tua vida, na tua família, que você às vezes fica intrigado, mas Deus revela. Você pode pedir revelação. De uma feita, teve um roubo na minha casa, e o meu marido falou ao Senhor: Senhor, me revele quem é, me revele como foi isso. Aí bateram palma na porta. Aí Deus falou para ele: está aí a revelação que você pediu. E ele foi na porta. O irmão do ladrão chegou e falou: ó, meu irmão roubou aqui, e eu estou querendo vir falar com o senhor e tal. Era um drogado, que a gente ajudava, que cuidava dele, que era uma pessoa que conhecia a nossa casa. Mas ele pediu a revelação. Então, olha só, tem mistérios. Põe o 19 agora. Ó, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão. E Daniel bendisse o Deus do céu. Olha só, bendisse o Deus do céu. Agora a importância da gente entender a revelação que vem de Deus e bendizer a Deus. Isso é muito importante. E ele disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha que tremenda palavra de Daniel. Ele não quis falar: eu estou aqui, ó rei, estou aqui falando para o senhor que foi isso, eu. Não. Ele colocou Deus como o grande revelador. E aí, sabe o que foi mais bonito? E aí, quando ele fala para o rei: ó, o meu Deus é que vai revelar. Tem o texto aí que ele fala para Deus, no 2:28, quando ele fala ao rei, dá uma olhada, ele está falando a uma autoridade. Olha só, ele fala para o rei: mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. E ele passou a dizer. Agora, depois que ele falou e acertou certinho, porque foi Deus que revelou, dá uma olhada no Daniel 2:47. O que o rei vai falar? Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. O Senhor é o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. Amém? Vamos bater palma para Jesus, ele merece, não é? Você entende que é o revelador de mistérios? Você entende isso? Que na tua vida os mistérios podem ser revelados por Deus? Às vezes no teu trabalho você está com um problema sério, você está com alguma coisa que você não sabe o que é. Por que você não pede a Deus a revelação desse mistério? Talvez você não saiba tantas coisas, às vezes problemas familiares. Peça. Por que você acha que Daniel é diferente de você? E outra, você pode até pedir para intercessão, pede para os pastores lá, ora junto comigo aí, ó. Você não viu que ele pediu para os amigos dele? Pessoal da oração, vamos orar sobre o problema. Isso daí é importante na nossa vida, porque Deus quer nos falar, e Ele é o revelador de mistérios. Diga isso, revelador de mistérios. Deixa entrar isso daí na tua cabeça, para você entender que Deus é Deus. Amém? Amós 3:7. Olha só. Quando você vê dentro da palavra de Deus dizer assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos,
os profetas. Olha que importante essa palavra de Deus. Você sabia que nós estamos vivendo os últimos tempos para a volta de Jesus e o arrebatamento? Você sabia disso? Amém? E você sabia que os servos do Senhor, os profetas, estão anunciando isso? Estão vendo isso? Esses dias estávamos lá na nossa igreja e eu recebi um áudio, assim, vários, né, uns 4, 5, mas tinha mais de 30 minutos. Pastora da nossa igreja, pastora Imaculada, é uma pastora de intercessão. Pensa uma mulher que ora, cedo, tarde, noite, madrugada. Os filhos dela são bênçãos na nossa igreja. E é um casal de pastores e eles são do louvor, uma grande bênção. E ela me passa para mim: pastora, eu tive uma visão e uma revelação da volta de Jesus. Está muito perto. O arrebatamento está muito perto. E ela chora e fala para mim. E eu fiquei muito preocupada porque eu via os que iam e os que ficavam. Tem gente que está ficando. E nós precisamos anunciar isso. E ela teve essa revelação e foi algo assim muito impactante na vida dela. E ela via, e Deus levou ela até o trono assim, ela foi, e ela tem experiências tremendas com Deus, e ela via toda aquela situação. Amados, Deus está mostrando. Jesus está próximo do arrebatamento, mas tão próximo, e a gente vendo ainda que já está acontecendo. Tem um texto que está em Mateus 10, 26, mas põe Lucas 12, 2, é o mesmo texto. Olha só que demais, Lucas 12. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então Deus vai te revelar todas as coisas. Nada vai ficar oculto na sua vida. Você pode pedir para o Senhor, você pode clamar, você pode fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas eu quero que você entenda muito uma coisa. Toda vez que a gente faz uma coisa que Deus não falou e não aprovou, a gente sofre. Nós temos que viver, não por vista, mas por fé. Nós temos que entender que Deus fala. E na Bíblia toda, se você ler todas as vezes que os reis saíam, os profetas era pedido para os profetas falar se vai ou não vai, vou para a guerra ou não vou, faço ou não faço. Provas, até colocar Gideão, né? Colocou a lãzinha lá, molhou ou não molhou, e vai. Tudo, Senhor, me mostra. Senhor, me fala. Senhor, aprova. Ou o Senhor não quer que eu faça? É agora ou é para esperar um pouco? E Deus, Ele se revela o tempo todo, mas nós temos que entender e pedir. Então, a primeira revelação que eu falei para vocês é pelo Espírito Santo, que Deus fala e através de profetas, através da palavra, mas Deus fala muito pelo sentimento interno. Essa convicção interna aqui do Espírito Santo, que é um sentimento que você sente, aquilo lá aquilo que Deus fala. Tem muitas pessoas que fazem isso, oram e pegam um lápis e vão escrevendo aquilo que sentem no coração. Isso é importante, porque você volta para trás, você vê coisas ali que às vezes você passou desapercebida, mas ali Deus falou com você. Então você vê. Outra forma que você pode receber da revelação de Deus é ouvir a voz mesmo. Tem gente que ouve a voz e fala: olha, não faça isso, ou estou te enviando para isso. Por voz audível, Deus fala, Ele é vivo. Tem pessoas que veem o mundo espiritual, e vendo o mundo espiritual, vê anjos,
vê demônios, e tem muitos hoje, pela palavra que a gente vê, pelos testemunhos que veem Jesus. Jesus se está se manifestando principalmente nesses países islâmicos, onde ele chega para uma pessoa e conversa, fala, e você vê o testemunho da pessoa, foi o próprio Jesus que chegou lá. Quantas vezes você ouve os testemunhos também de pessoas que falam, Jesus me visitou. Tem um pastor que eu conheço, velhinho, médico, líder de um grande ministério. O dia que ele falou, Jesus chegou no meu quarto, sentou na minha cama e me explicou Mateus, livro de Mateus. Falei, que coisa linda. Você já viu Jesus? Mas você já pediu para ele sentar ali junto com você na tua cama? Conversar com você? Isso daí são revelações, são coisas sobrenaturais, mas Deus é um Deus do sobrenatural, Deus é um Deus do impossível, Deus é um Deus que faz tudo. E a gente às vezes fica como Jó, que viveu a vida inteira, né? O Jó viveu uma vida inteira ali, achando que ele fosse muito bonzinho, fazendo tudo para os filhos. E ele lá no fim, Jó 42:5, ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Olha que beleza, os meus olhos te veem. Você talvez nunca tivesse tido uma experiência assim, de ter uma revelação profunda na tua vida, de ter uma experiência. Essa noite é uma noite para você refletir sobre o sobrenatural de Deus, sobre as revelações do Senhor para a tua vida, para a tua família, para a tua cidade, teu país. É o momento de você pedir para o Senhor, se apresentar diante de você, mostrar. Não acostume com as coisas, não. Às vezes Deus faz um sobrenatural na tua vida, Deus faz alguma coisa, e você acostuma com aquilo lá. Aconteceu. Não, olhe sempre como uma dádiva de Deus, como uma bênção de Deus na tua vida. Agora vou dizer uma chave para você. Uma revelação na tua vida pode mudar totalmente a tua maneira de viver. Uma revelação pode mudar. E você pode viver naquela palavra que Deus te falou, dentro daquele propósito, dentro daquele chamado, uma revelação dessas. E eu, nessa manhã, perguntando para o Senhor, Deus, por quê? Por quê? 5:55. E eu louvei, glorifiquei a Deus nesse horário, agradeci a Deus e falei para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer? Que eu ministre. Manifestar na tua vida, que Deus está disponível o tempo todo e que você pode receber essa revelação, amém? Você quer receber? Feche os teus olhos por um momento, pense agora um pouquinho, quando é que Deus se revelou a última vez na tua vida? Para você, quando Deus falou alguma coisa para você, Deus é um Deus de promessas, mas não é a marca da promessa, é a outra promessa, é Deus de promessa. E não é a marca, é Deus de promessa. Deus é um Deus de promessa. E Ele é um Deus
que Ele toca nos nossos corações de tal forma que Ele marca a gente. Quando é que você recebeu a última revelação? Lembre da última revelação que você recebeu de Deus. E pense agora comigo um pouquinho, qual é a pergunta que você quer fazer para o Senhor, para Ele se revelar a você? No que é que você precisa que Deus te revele? O que é que você pode perguntar para Deus e pedir a revelação? Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele conhece o teu coração, e Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe das tuas necessidades. Ele ouve você orar, Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê as tuas orações nas madrugadas, ou aonde você orar. Ele sabe as tuas necessidades, e Ele sabe até onde Ele pode te dar um pouco mais de cordas para viver. Talvez você esteja esperando há muito tempo algo da parte do Senhor, mas Deus é o Deus que nada deixa oculto, nada deixa oculto. E você clamando e pedindo, buscando, e a Bíblia fala que você deve buscar o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Se você deixar Ele, Ele também te deixa. Então não deixe não, busque, peça revelação, busque mais do que você está buscando, procure mais, pergunte mais para Ele, pergunte as coisas que você não sabe. Deus sabe muito mais que você, que eu, e Deus está pronto para responder. Deixa Ele se revelar a você. Eu quero orar com você agora. Quero pedir para o Senhor trazer a revelação. Tem pessoas aqui que talvez nunca tiveram experiência com Deus. Tem outras que já tiveram muitas. Mas Deus quer se revelar a você. Você pode ficar em pé agora, por favor? Eu quero orar pelas tuas mãos. Você pode cruzar as tuas mãos e deixar ela cruzadinha assim. Deixar bem cruzadinha, orando, assim, em oração. E eu quero orar e abençoar as tuas mãos. Pai, quero te louvar e agradecer por essas vidas preciosas, por cada pessoa que ouviu a tua palavra. Senhor, o Senhor é vivo, o Senhor é real, o Senhor está aqui, o Senhor faz de uma forma perfeita. Alguns, Senhor, precisam de sinais para crerem mais. Alguns precisam, Deus, de uma palavra para fortalecer o seu coração, para estar com o coração mais voltado para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe agora em cada coração, em cada vida, e abençoe essas mãos, Deus. Que essas mãos sejam agora, Senhor, para abençoar vidas. Que essas mãos sejam usadas em nome de Jesus para a cura. Que essas mãos sejam usadas, Senhor, para fazer a tua vontade em qualquer lugar que o Senhor mandar, que o Senhor enviar. Que as tuas mãos, que as mãos de cada um aqui, Senhor, recebam uma unção especial. Em nome de Jesus, Senhor, que essas mãos se curvem para a oração mesmo, para agradecer ao Senhor, para pedir, para clamar. Que
cada joelho se dobre para, Senhor, estar pedindo a revelação do Senhor, tendo uma vida mais íntima com o Senhor. Em nome de Jesus, traga, Deus, a tua bênção, a tua misericórdia. Fortalece cada um agora. Ah, Deus, eu não sei o que o Senhor tem. Eu não sei o que o Senhor tem de especial, mas o Senhor sabe. Tem pessoas aqui que precisam do Senhor nesse momento. Visite agora, Senhor. Visite agora esse coração. Visite agora essa família, Senhor, em nome de Jesus. Visite, Senhor, essa cidade, o nosso país, Pai. Visite, Deus, as nossas vidas, nossa mente. Visite, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, e faça um milagre. Um milagre do Senhor, Deus, em cada vida, em cada coração. Eu não sei como nem porquê, mas o Senhor sabe todas as coisas. Pai, eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo e te agradeço. Marca nossa vida. Marca do Senhor. Marca do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço. Antes de você abrir as mãos, hoje Deus falou para mim que ia segurar algumas mãos para você que precisa ter uma experiência. Eu não sei porquê, mas lá 5h55 eu fechei as minhas mãos desse jeito, e a hora que eu fui abrir eu não consegui abrir. Eu não sei se aconteceu isso com você. Se aconteceu isso com você, Deus está querendo marcar a tua história, marcar a tua vida. Eu não sei porquê, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Você pode tentar abrir um pouquinho. Se você não conseguir abrir, você só faz assim. Você só faz assim para mim. Se você não conseguir abrir, você só faz assim para mim. É uma marca que Deus quer deixar. Deus está trazendo alguma revelação para você. Amém? Amém? Tem alguém aqui que não conseguiu? Não? Não conseguiu? Você pode vir à frente, por favor? Pode vir? Quem não consegue, pode vir à frente, por favor? É algo que Deus fez que eu não sei por que Ele fez, mas Ele queria mostrar. Ele queria mostrar. Eu, 5h55, não consegui abrir também. Deus está querendo falar com vocês. Talvez vocês nunca tivessem tido uma revelação do Senhor, e Ele quer abençoar as mãos de vocês, quer declarar que vocês são muito amados, muito especiais, e que Ele tem um plano na vida de vocês. Vocês receberam algo especial do Senhor. Ele marcou vocês nessa noite. Ele marcou vocês. E Ele vai completar a boa obra. Ele vai completar a boa obra. Não fique preocupado com aquilo que Deus quer fazer de sobrenatural na tua vida. Louve a Deus por isso, porque Ele quer fazer algo maior na tua vida. Abra o teu coração, o teu entendimento para isso,
que Ele tem algo grande e profundo. Receba isso como um presente de Deus, como uma revelação do amor dele sobre a tua vida. E seja agradecida. Digo muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela visitação do Teu Espírito. Pela visitação do Teu Espírito. Eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebo tudo aquilo que vem do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Os pastores aqui, coloque a mão na cabeça para Deus liberar a mão deles, por favor. Deus vai liberar a mão deles. Coloca a mão na cabeça, libera, para Deus liberar a mão deles agora. Só libera. Coloque a mão. E vai, Leonardo. Vai, Minúcio. Vai lá. Vai lá, libera. Pede para liberar o Senhor, liberar. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Meu clamor. Posso até chorar. Pode cantar. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Alexandre, cadê você? Vem os pastores aí. Cris, cadê os pastores? Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra, Ele não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Vamos bater palma para Jesus, gente. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Sente um minutinho, por favor. Vem aqui, Davi, vem aqui, Jonathan. Vem aqui. Eu quero... Fica viradinho assim.
Vocês estão vendo esses dois moços bonitos aqui? Meus netos. Olha que lindos. Minhas netas são maravilhosas, mas hoje eu vou falar deles porque eles estão aqui comigo, senão elas ficam tudo com ciúmes. Mas eles, eu estava vendo ali, na hora do louvor, o Jonathan toca bateria na igreja. E ele toca o tempo todo na cabeça da gente ali. Enquanto nós estamos sentados ali, ele está batendo na cadeira. Uma bênção. Mas os dois têm tido experiências muito grandes com o Senhor. Deus tem aberto a visão deles, para eles verem anjos e demônios. Eles têm expulsado demônios. Em nome de Jesus, têm mandado os demônios embora. E eles têm 15, 16 anos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque as nossas crianças hoje estão sendo usadas por Deus. A revelação de Deus é para usarmos as crianças e os jovens muito rapidamente. Não deixe os teus jovens ficarem fora da igreja, porque enquanto você tem aí até 16, 17 anos, plante muito neles, plante. Porque as revelações profundas Deus tem dado aos nossos jovens. E eles vão ter cada vez mais do que nós, experiências grandes e vão fazer grandes coisas. Amém? Eu abençoo todos os jovens da igreja, todas as crianças, todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Ela é formidável, não é? Fala a verdade. Meu pai falava isso. O pai dela, o meu avô, ele tinha, só vi com ele isso, essa palavra formidável. Tudo que ele ia falar, avô, o senhor viu aquele filme? Nossa, aquele filme é formidável, né? E aquela pregação? Nossa, que pregação formidável, né? E aí virou um jargão da família. Então todas as vezes que a gente quer falar alguma coisa que é boa, a gente fala assim, nossa, formidável, né? Só deixa eu fazer um adentro aqui, porque tem muita gente que não conhece. O Davi é filho legítimo, tá? Neto de sangue. O Jonathan é filho do pastor Minúcio, que é filho adotivo, espiritual, tá, gente? Só para vocês saberem, é filho, na verdade, do Rogério, mas é um irmão nosso, é aquilo, é um irmão que não tem o Trevisan no final do nome, mas tem desde criancinha acompanhado, só para deixar isso claro, porque fala assim, nossa, era o Davi e Pedro, mas o Pedro tá diferente agora, né? Cresceu, E o Pepe, o Pedro, o outro filho do Léo, eu já falei isso domingo, eles estavam jogando, não pôde vir, então veio só o Léo e o Davi. Estão retornando amanhã, nós vamos orar para Deus guardar a vida deles, que seja uma viagem abençoada. Vieram de carro, vão sair cedinho, em nome de Jesus vão chegar de noitão lá, e vão chegar bem, restaurados, renovados, porque o final de semana tem muita coisa prometido para esse povo lá. Amém, queridos? A você que veio, Deus abençoe muito. Você que nos visita, que você possa realmente ter revelações de Deus, porque eu posso falar para você que essa é uma igreja abençoada, uma igreja linda. Querido, se você não tiver isso no teu espírito, uma revelação do próprio Espírito, é Ele quem testifica, né, tudo aquilo que nós temos que fazer. E minha oração é essa, que você tenha uma revelação do Pai por tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? Fique de pé. Só lembrando que sábado nós temos rede de teens, à tarde os adolescentes, à noite culto dos jovens, domingo à noite um culto especial. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, pela vida da apóstola Márcia, por essa palavra liberada, por cada um que veio aqui na frente.
Obrigado porque o Senhor tem escolhido, o Senhor tem atraído, Pai. Eu não canso de falar isso. O Senhor está com pressa. Então o Senhor tem escolhido aqueles que são teus. O Senhor tem, Pai, se revelado. E que, Pai, nosso coração possa queimar cada dia mais pela Tua presença, pelos propósitos que o Senhor tem para nós como igreja. Abençoa esse povo lindo, cada família, cada casa, onde essa palavra chegar, aqueles que estão conectados conosco. Abençoe o nosso final de semana. Queremos orar pela viagem deles amanhã, Senhor. Que o Senhor guarde, que os Teus anjos estejam acompanhando. Guarde, Pai, o carro, os veículos que vão, que vêm. Guarde livres de todo mal. Pai, que eles possam chegar bem lá e que possa ser um final de semana incrível para todos nós. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu mover. Nós Te amamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Ótimo final de semana. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Deus te abençoe muito. Vai em paz em nome de Jesus.